Sejam bem-vindos ao Debate Olímpico, o quadro feito em parceria do Vamos Junto com o Olimpíada Todo Dia. Hoje vamos falar do esporte ciclismo BMX com Renato e Priscila. Uma salva de palmas. Vocês são ótimos já, parabéns, o programa acabou. Um beijo, brincadeira. Gente, a minha primeira pergunta é a seguinte. Eu fui pesquisar sobre a vida de vocês dois. E aí, quando eu fui pesquisar sobre a Priscila, apareceram matérias dizendo Barbie BMX, Pan-Americana, Barbie faz sucesso no Pan. E aí, curiosamente, do Renato, em nenhum momento falaram de coisas físicas do Renato, né? Antes de falar do esporte. Então, primeiro eu queria saber da Pri, se você se incomoda com esse negócio de falarem sobre, só porque você é branca e loira, colocarem isso como algo relevante. E pro Renato, eu queria saber como você vê também essa inclusão de mulheres no esporte, o que vocês dois sentem de quando vocês começaram para hoje, o que mudou, o que falta. Não é a partir da minha cor ou da cor do meu cabelo, eu acho que existem mulheres bonitas de todas as raças e de todas as etnias, primeiro de tudo. Eu gosto, assim, de trabalhar dessa forma, mas é voltada na parte do lado feminino, de tentar trazer o BMX mulheres para participar, né? De tentar atrair mulheres ao esporte radical. Então, acredito que, de certa forma, eu consegui atrair isso para um lado positivo no esporte. Primeiro, é incrível a evolução do BMX feminino nos últimos anos, assim, tanto na quantidade de meninas praticantes, tem aumentado muito, e o nível de competição. Então, você via uma competição anos atrás, você já sabia mais ou menos, né, quem ia ganhar, tinha umas meninas muito diferenciadas. E hoje, não existe mais isso. Todas estão competindo super bem, e são muitas. Então, acho que até vai ser os Jogos de Tóquio, vai ser pela primeira vez que vai ser igual, né? Normalmente eram 16 mulheres e 32 homens. E pela primeira vez vai ser 24 e 24. Acabou tirando, né? 8 homens e incluíram 8 mulheres. E que gerou uma discussão muito grande no meio do BMX, porque realmente tem mais homens praticando e tudo. E no começo eu falei, mas pera, vamos entender o que é isso. E realmente faz todo sentido ser igual. É um pouco pior pro homem em relação vai ser mais difícil de classificar, né? Então, assim, é uma competitividade, ainda tem um pouco mais de praticantes, né, no masculino, e vai ser mais difícil de classificar. Mas, por um outro lado, desde que saiu essa nova regra, parece que o BMX feminino aflorou, assim, não sei a palavra, sabe? Mas a Pri pode me corrigir se eu estiver errado. Não, mas assim, tá tendo muito mais investimento no BMX feminino desde então. Então, porque tinha 16 vagas, não sei se... Isso eu falo em todos os países, né? Não no Brasil só. A evolução é nítida. Vários países que você... Caramba, mas eu nem sabia que tinha menina. Quando vê, tem menina chegando perto de fazer final de Copa do Mundo. A gente tem visto um nível técnico muito mais alto, o Renato sabe disso. A gente tem visto que as mulheres estão realmente quebrando barreiras, né? Normalmente, antes, no passado, era assim, na categoria feminina, a que se arriscava mais, a que saltava o primeiro salto da pista, normalmente tinha vantagens. A que era um pouquinho mais técnica tinha vantagens. Hoje, todas são técnicas, a maioria das meninas sabem pular. Então, aí, o nível sobe, e subindo o nível vem vindo novas atletas e um número maior de competidoras, e a disputa tem sido tão interessante quanto a masculina. Mesmo a menina que um dia parou numa semifinal, numa quartas de final, no outro dia fez top 3. Então essas coisas estão acontecendo no esporte, esse tipo de evolução, né? E as meninas estão buscando cada vez mais um nível maior técnico, saltando sessões masculinas profissionais. A maioria das meninas estão se arriscando mais hoje em dia, e isso tudo tem igualado bastante com a categoria masculina, né? Outra coisa legal que agora é igual é a premiação também, porque era diferente. Homem recebia mais e agora igualou, né, Pri? Pelo menos em etapa de Copa do Mundo. Foi, europeu mundial, também. Europeu. As mulheres vão receber menos porque elas têm menos atletas competidoras, menos competidoras. Só que, o que a gente pode fazer? Quanto menos apoio, quanto mais desigualdade tiver, menos atletas vão disputar. Menos atletas vão ter na categoria feminina, porque vai ser desmotivador demais. Então, você vê esse tipo de mudança no campeonato europeu, no campeonato mundial, nas Copas do Mundo, que é muito legal porque as mulheres não têm culpa de não ter o mesmo número da masculina, elas também têm a mesma dedicação, elas pagam treinador, pagam todos os profissionais de saúde, pagam plano médico, tem que cuidar das peças da bike, dos equipamentos, tem seu custo igual. Então acredito que não seja culpa das mulheres pelo fato de terem menos atletas, e cada vez que há essa desigualdade, uma mulher da categoria acaba
desanimando, acaba sendo desmotivada, acaba deixando de participar porque não vê o futuro. Fico imaginando, sei lá, se eu fosse criança, por exemplo, se eu vejo um esporte que coloca homens e mulheres igual, eu entendo que ele é tão meu quanto de um homem. Agora, Sim. quando... não, no BMX é menos pra mulher, tem mais homem. Você fala, então será que é pra homem? Então, o quanto é importante o esporte em si colocar igual, independente, né, de tipo, investimento, visibilidade. Mano, o esporte tem que se colocar igual pra todos os gêneros. Eu acho E é por isso que eu foco tanto, assim, na parte feminina nisso. Eu acho que é preciso focar nisso, é preciso ter essa visibilidade, é preciso um número maior de adeptas ao esporte, um futuro, uma nova geração pro futuro, né? Porque você vê hoje não temos muitas atletas iniciantes no esporte e a gente tem que pensar nas próximas gerações, né? E já que estamos falando sobre futuras gerações, quando a gente é criança, tem um brinquedo que é universal para meninos e meninas. Todo mundo ganha uma bicicleta. Sempre quando a gente chega numa idade, os pais se preocupam com isso. Tem a bicicleta com rodinha, tem a bicicleta sem rodinha. O que vocês acham que é possível se utilizar disso para fomentar uma modalidade como a de vocês? Para a gente começar a trazer mais o ciclismo para a pauta? Porque embora a gente tenha acostumado com a bicicleta desde criança, o Brasil, depois de um tempo, não dá tanta atenção para o ciclismo, não é? Me corrijam se eu estiver errada. Eu acho que talvez a inclusão, pelo menos do conhecimento da bicicleta nas escolas, no ensino fundamental, eu já sei que hoje em dia até a educação física tem sido um pouco cortado. Eu já cheguei a ver em outros países que a cultura era um pouco diferente. Eu cheguei aí numa aula numa escola francesa e lá eles ensinavam musculação e passavam um pouco de cada modalidade. O adolescente, a criança aprendia, pelo menos tinha conhecimento de todos os tipos de esporte, para ver o que ela realmente queria pro futuro dela, né? Se ela tinha interesse ou não, ao menos teria o conhecimento e teria essa divulgação. O ciclismo, hoje em dia, ele cresceu muito, principalmente na pandemia. Tem alguns amigos lojistas que eles falaram que nunca venderam tanta bicicleta na vida, que é uma coisa assim absurda. Eu fui uma compradora de bicicleta ergométrica, confesso. Teve um crescimento muito grande e principalmente no mountain bike. Hoje a gente tem o Henrique Avancini, que até competiu hoje, ficou em 5º lugar numa etapa de Copa do Mundo. Acho que ele é uma das pessoas que tem feito o ciclismo crescer muito, né? A gente tenta dar a nossa contribuição ali também e ele é uma referência pra gente. Eu vejo que um pouco até mudou isso, assim, da bicicleta que toda criança ganha. Hoje a criança já ganha também um iPad, tá mais perigoso de andar na rua. Eu ficava pra rua o dia inteiro, com 10 anos. Com 10 anos eu ia e voltava da pista, sozinho. Eu lembro que eu vestia meu capacete e ia, sozinho, sem celular, sem nada. Isso com 10 anos. E eu morava, tipo, uns 4 quilômetros da pista. Atravessava o centro, pegava a ciclovia e ia, isso em Poços de Caldas. E realmente, hoje, acho que se eu tivesse filho, eu não ia ter coragem de fazer isso, né? É verdade. As coisas mudaram um pouco. Então, acho que a gente tem que tentar se adaptar nisso. E eu acho que a forma de inserir as crianças no ciclismo são em parques, em pistas. Uma coisa que tem aumentado muito o número de praticantes são os pump tracks. São aquelas pistas de asfalto que você anda sem pedalar, né? Que só vai com o corpo. E dá pra andar de patins, de skate, de bicicleta, de patinete. E eu acho que mais ou menos é esse o caminho, assim. Tanto como a Pri falou em escolas e tudo. A maioria das cidades no Brasil, a grande maioria não tem pista de BMX. Assim, dá pra contar nos dedos as pistas que tem. Então é muito difícil. E o que é legal do BMX é que é uma base para todos os outros esportes do ciclismo. O cara que anda de BMX, se ele fez BMX até 10, 12 anos, se ele for andar na estrada, ele não vai ter problema nenhum. Se ele for fazer mountain bike, ele vai ser muito técnico. E outra, se ele precisar ir pro trabalho de bicicleta, a chance dele cair, se um caminhão fechar ele precisar subir na calçada, ele vai subir sem problema nenhum. Então, além de ser, né, um esporte super legal, gera um controle muito grande da bicicleta. E então, coordenação motora, coordenação, enfim. Acho que o mundo tá indo um pouco pra esse lado, né? Assim, por mais que em alguns momentos a gente perde um pouco a esperança vendo algumas coisas, a gente vê que as pessoas estão querendo sair do trânsito ali, pegar a bicicleta, tem iniciativas de ciclovia e tudo. Então, eu acredito que o BMX, se o cara a criança, né, não virar um atleta profissional, pelo menos ele vai ter um domínio muito grande da bicicleta pra ser um ciclista, usar como meio de transporte, enfim. Nossa, faltou BMX na minha infância, com certeza, porque eu resolvi vender o carro e andar só de bike aqui em São Paulo. Eu tive que desistir depois de um mês, porque assim, eu não consigo pular quando um ônibus tenta passar em cima de mim. Então,
começou a ficar um pouco complicado. Eu falei, tá bom, vou ter que mudar. Chega a ser perigoso, né? Não vai ser de bicicleta. Pensando que vocês, como a maioria das crianças deve, né, ter ganhado essa bicicleta logo cedo e aí já meio que ter ficado no esporte, vocês sentem que teve alguma coisa da vida de vocês que vocês deixaram de viver por conta disso? Já que, tipo, desde pequeno vocês estavam com bicicleta e tal? Ou vocês conseguiram sempre adaptar o esporte, a vida e nada foi colocado de lado? Eu acho que mais no profissional, né? Quando você se torna um atleta profissional, você tem que escolher os seus caminhos, né? Toda escolha tem que abrir mão de outras coisas, né? Por exemplo, quando eu era mais nova, um pouquinho mais nova, as minhas amigas, elas tinham outro estilo de vida, elas saíam mais para festas e todas essas outras coisas, se reuniam e tinham um ritmo diferente, falava sempre sobre trabalho, sobre os estudos, e eu tenho uma outra rotina, que também é um trabalho, né, que é ser atleta, mas você acaba deixando de lado algumas coisas. Por exemplo, eu já, em viagens que eu faço, eu acabo ficando de fora, assim, deixando de ir em festas de aniversário, casamento, muitas outras coisas, porque a vida vai passando e a gente tá fazendo o que a gente mais ama, né? Então, de certa forma, eu não me arrependo nem um segundo de tudo que eu fiz na minha vida e sou muito feliz com tudo que eu fiz, porque eu não me vejo de outra forma. Eu acho que se eu fosse ter uma vida normal, eu acho que eu estranharia, eu não teria crescido tudo o que eu cresci com o esporte, com certeza. Porque ele ensina muita coisa pra gente, né? Principalmente a lutar por aquilo que você quer, né? Pelos seus objetivos, que você realmente vai ter que ralar pra você conseguir ser o melhor em alguma coisa, conquistar algo de diferencial. Se você quer ser muito bom em alguma coisa, você vai ter que trabalhar muito duro. E o esporte ensina a gente a cair, levantar, ir em busca dos objetivos. E eu acredito que com tudo que a gente aprende no esporte, quando for para um pós-carreira, a gente vai conseguir lidar muito bem com as outras coisas também, porque toda essa dedicação, essa entrega pelos objetivos que a gente pretende alcançar é um aprendizado muito grande para a vida. Desde muito pequeno, meu pai é mestre de jiu-jitsu e minha mãe técnica de ginástica. Então, tipo, quando eu comecei no BMX com 7 anos, eu já sabia que, sei lá, que refrigerante não era legal. Todas essas coisas básicas, assim, eu sempre achei o máximo eu ter, sei lá, 10 anos e achar que eu era um profissional. E eu ir dormir cedo, e eu, na adolescência, não ir pra festas. Na verdade, eu nunca gostei muito, até hoje eu não sou fã, mas eu sempre achei o máximo. Eu falo, não, eu vou dormir porque amanhã eu tenho treino e tal. Então, assim, eu não vejo como deixei de curtir minha adolescência. Passei vários aniversários no hospital, por exemplo, pra fazer cirurgia, ou recuperando de lesão. Por exemplo, hoje, eu tô já quase 3 semanas longe da minha casa, da minha esposa. São coisas que a gente acaba, né, tendo que abrir mão, mas faz parte. E eu amo muito o que eu faço, não trocaria, eu acho, essa vida, assim. Eu tento hoje, já com um pouco mais de experiência, me programando melhor, já tá mais preparado para, né, os imprevistos, para as viagens e tudo, mas não amo muito o que eu faço. Você já me deu a deixa, que vocês estão há 3 semanas fora de casa e tudo mais. Cada modalidade teve que lidar com a pandemia de um jeito diferente, né? Eu imagino que para vocês, que precisam de pista, precisam de ar livre, treinar dentro de casa é uma coisa muito difícil, né? Vocês tinham que fazer exercício de visualização, que a gente chegou a conversar, dar um jeito de pedalar dentro de casa, que não é a mesma coisa. Então, como tá sendo, assim, a Missão Europa para vocês? Como tá sendo treinar? Quais foram, assim, os sentimentos de vocês nessas 3 semanas? Como vocês estão? É tudo muito bacana, né? Poder estar de volta em uma pista de alto nível, primeiramente, né? Já estar de volta em uma pista já é muito legal. E poder estar numa pista de alto nível como as daqui tem sido muito produtivo. E, bom, aqui a gente tá tomando todas as precauções, né? Pra poder treinar, não dá pra deixar de lado, por mais que nós estejamos num tipo de uma bolha que garante que a gente não tenha contato com pessoas de fora que não estejam no mesmo ritmo que a gente, né? Estejam saindo muito, estejam tendo contato com outras pessoas, tomando cuidado com a limpeza de tudo, né? Isso tudo deixa a gente um pouquinho mais tranquilo, porque é muito difícil você estar treinando numa pandemia, tá aí preocupado, nossa, tomara que não venha ninguém perto de mim. Pus o dedo no olho. Poxa vida, né? De 5 em 5 minutos com álcool, e N vezes eu já fiz treinamento com máscara, sabe? Por mais que fosse na rua, assim, e ficar com aquele medo de, bom, será que contrai o vírus? Será que eu peguei, né, por estar fazendo um treinamento? Mas eu não posso deixar de treinar. Eu tava fazendo os treinamentos na minha casa, eu tenho alguns equipamentos de musculação. Eu realmente voltei esse período de quarentena pra essa parte física, mais pra parte física, já que eu não conseguia muito treinar em pistas. Eu fiz algumas adaptações, indo pra pistas que se chamam local, né, são os dirts, são
são aquelas rampas mais inclinadas para manobras, mas somente para eu ter a sensação de salto, né? Essa sensação de uma rampa de salto, não perder esse tipo de sensação, mas não é a mesma coisa, né? Antes um pouquinho de eu vir para cá, eu fiz uns treinamentos em pistas de BMX que estavam abertas, e hoje são pouquíssimas, e no Brasil muito poucas. Eu fui treinar em Caraguatatuba, né? Para poder manter o ritmo e vir para cá. Mas mesmo assim, com toda aquela cautela, todo aquele medo de estar próximo a outro atleta, sabe? E é muito ruim, porque eu sou o tipo de pessoa que tô sempre perto das crianças, tô sempre dando atenção, tô sempre tentando motivar, tô sempre tentando influenciar. E não poder fazer isso, nossa, é de doer o coração, e ter que pedir pra tomar distância, é tudo muito complicado, sabe? E aqui não, aqui a gente tá mais tranquilo, a gente tá nos treinos de academia, a gente consegue fazer mais tranquilamente, né? Na pista mesmo, é uma pista de ótima qualidade, a recepção que a gente tá tendo aqui tá sendo incrível, as pessoas do hotel realmente abraçaram mesmo a causa, assim, estão tomando muito conta da gente, né? Com a melhor alimentação, com a melhor pista, com os horários todos definidos, com profissionais médicos, fisioterapeuta. Então isso, de certa forma, deixa a gente muito mais tranquilos para poder trabalhar aí, para se preparar quando, assim que puder ter competições, a gente tá participando das competições e conseguindo essa evolução que a gente quer, né? Dei risada na hora que a Pri falou de abraçar com distanciamento, né? O pessoal aqui, assim... Verdade, gente. É super legal aqui, a gente tá sendo muito bem tratado, assim, em relação a tudo, é impressionante, eu nunca fui tão bem recebido, assim, é muito legal isso. E a gente realmente fica dentro da bolha aqui, assim, sabe? Porque durante o treino ali, sinceramente, eu esqueço que tem Covid, porque a gente fica, tá espingando o suor, tá, né, aquela loucura, então a gente treinando, tá na nossa bolha, né, todo mundo fez sem teste e a gente só convive com a gente mesmo, né, e treina sem máscara, sempre quando tá na academia, só a gente na academia, a pista é lugar aberto, a Mariana Parron tá aqui, que é campeã olímpica, e o Vicente Peloar, que é marido dela, eles também fizeram teste, e também estão na mesma bolha, a gente nem mesmo chega assim, perto, né? Mesmo assim a gente não chega perto, treino de pista que é aberto, né, tá ali, cada um em um lugar, mas assim, mesmo a gente não chega perto deles, mesmo treinando no mesmo horário, enfim. Mas assim, tá sendo incrível voltar pra uma pista de supercross, que é bem diferente. Na pandemia eu construí uma pista no quintal da minha casa, e foi super legal. Eu e o Bruno tá aqui comigo, ele mora na mesma cidade que eu, então ele me ajudou a construir, a gente treinou muito lá. E a gente chegou aqui muito técnico. Às vezes até assistirem vídeos que eu tenho postado e tudo, coisa muito técnica, que esse, mesmo sendo um lugar pequeno e tudo, era muito técnico, então ajudou a gente bastante. O que a gente tá sofrendo é no condicionamento físico específico, porque a pista da minha casa é pequenininha, aqui é um pistão, e a gente tá aproveitando, a gente tá fazendo 5 treinos de pista por semana. Normalmente tem 2, 3, no máximo 4. Então, assim, tá sendo um período muito legal, de muito treino e muito cansativo também, porque academia, como a Pri falou, academia dá pra treinar, você se adapta e tudo. A minha família tem uma academia, então antes de eu chegar de viagem, eles deixaram um peso lá em casa, então deu pra treinar bem, mas a parte específica era o que tava faltando e a gente tá tendo aqui, então tá sendo bem legal isso. Por mais que não tem competição, eu, principalmente, eu treino pra competir, né, assim, a gente coloca um objetivo e treina. Foi muito difícil, assim, em abril ali, maio, até eu começar a construir a pista, era muito difícil treinar com tudo, né, dar tudo no treino, sem ter nada, né, assim, sem ter nada próximo, sem ter competição, sem ter poder treinar em algum lugar, sem ter nada. Então era bem difícil, só que agora é diferente, né, a gente tá aqui, depois aqui tem plano de ir pra Londrina, ainda não tem competição, mas a gente sabe que a Olimpíada vai acontecer o ano que vem, então vamos se preparar pra isso. Então tá sendo super legal esse período, pra dar tipo um choque no corpo, assim, de realidade, né, falar, você continua sendo atleta, você é de alto rendimento, você tá treinando pra ir pra Olimpíada, então tá sendo bem legal isso, e por mais que depois possa voltar pra casa, ficar uns dias, ir pra Londrina, ir pra algum lugar, o corpo entende e a cabeça também, que ainda é competitivo, que ainda consegue ter uma performance muito grande, então acho que isso é o principal, assim, tá sendo muito legal isso. Eu achei bom que na pandemia eu consegui pintar uma parede de casa e você conseguiu construir uma pista. Não, se eu te falar tudo que eu fiz, você não vai acreditar.
Eu já colocaria ele como uma das pessoas que mais, entre aspas, tá? Muitas aspas, aproveitou de uma forma útil o seu tempo, né? Sim, eu preferiria, eu falei isso 1000 vezes, preferiria estar competindo e enfim. Mas eu fiz uma horta na minha casa, fiz um galinheiro, tô com galinha agora em casa, fiz a pista, que ficou super legal. Comecei a ser marceneiro também nas horas vagas, construí um monte de móvel lá pra casa. A pista eu também cheguei a fazer uma. Fiz uma pequena pista num terreno que é do meu tio. E nossa, é um trabalhão imenso, porque eu treinava, fazia dia que eu fazia treino de tiro de velocidade na rua e ia direto pra pegar na enxada. E eu mesma pra testar tudo, as rampas, assim. Só que ficou bem pequeno. Então aí chegou uma hora que ficou bem limitado, igual o do Renato. Mas o Renato conseguiu fazer um pouquinho maior, eu acho que os saltos. Mas aí que eu comecei a pegar e viajar. Então aí eu pegava com meu irmão, nós viajávamos pra Caraguatatuba, pegava aí 3 horas de viagem, ia pra lá, ficava 2 noites e voltava pra cá. Pra Sorocaba, daí no caso. Só pra realmente fazer um pouco de treino de pista, porque realmente é pra poder ganhar o ritmo de pista grande, porque, nossa, foi o que eu mais sofri, assim, porque nas outras rampas, assim, que a gente faz, né, de dirt, de local, esse tipo de pistas menores, você não pedala, então não cansa tanto. Agora, numa pista normal de BMX, você tem que pedalar, empurrar, puxar, tudo ao mesmo tempo, e o comprimento é muito maior. Agora, pensa, a de BMX já é grande, maior do que as que a gente costuma treinar, que a gente tava treinando na quarentena aqui. Eram adaptativos, né? Provisórios. Agora você vem aqui pra cá, numa pista no formato de Copa do Mundo, né? De alto rendimento. Uma pista de supercross. Maior que a de BMX. Imagina pro Renato que tava treinando só nas pequenas rampas da própria casa. É muito difícil. Essa é a parte mais difícil. Eu acho que uma outra coisa difícil também é você abrir a internet, né? As redes sociais, tendo competição na Europa, ter competição nos Estados Unidos, o pessoal treinando normalmente, a pandemia controlada, e daí hospital cheio no Brasil, e tipo assim, a minha cidade até falaram, tem uma pista lá que não é tão grande, falaram, você quer ver de treinar aqui? Eu falei, pô, mas todo mundo fechado dentro de casa, você o bonitão lá treinando na pista, parque que tá fechado, não vou. E tem isso que vocês falaram também, né, de tipo, é uma modalidade que te coloca, às vezes você pode cair, derrapar, machucar um pouco, e aí como que você vai pro hospital, né? Na minha pista da minha casa, eu sempre tava acompanhando as UTIs e hospitais de Poços de Caldas, porque se até alguns amigos, o Bruno ia andar lá, eu abri até para umas crianças que fazem BMX em horários separados, enfim, com todos os cuidados, mas sempre de olho no hospital. Se por algum momento não tivesse como ir para o hospital, se chegasse pelo menos no amarelo ali, a pista estaria fechada. Ou então, o Renato ia construir uma dentro de casa, né? Porque pelo nível, era tipo, aí no tio T ia construir uma do lado da Bom, gente, esse foi mais um debate olímpico. Se você gostou de tudo que foi falado aqui e quer saber mais sobre BMX, vai lá nas redes do Olimpíada Todo Dia, que vai ter a tag Expectativa versus Realidade sobre o esporte. Combinado? Beijos, até a próxima.